Você sabia que o Babu, flamenguista roxo, que participou agora do Big Brother, fez um botafoguense fanático no curta-metragem? Se você não sabia disso, eu quero te apresentar essa e outras histórias. Eu quero falar para você hoje sobre 7 filmes e documentários que todo botafoguense precisa assistir. Eu sou Guilherme Galvão Lopes, professor de História, e antes da gente prosseguir, eu quero te pedir, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, curte logo, aí, senão você vai esquecer no final. Curte o vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas essa nossa paixão pelo Botafogo. E se você souber de algum documentário, algum outro filme que fale sobre o Botafogo, comenta aqui que de repente a gente consegue fazer a parte 2 desse vídeo. Não vamos mais perder tempo, vamos direto para o nosso primeiro documentário, que é óbvio, é Garrincha, Alegria do Povo, de 62, que foi dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. Esse documentário é uma verdadeira joia rara, porque já no início a gente vê cenas da final do Campeonato Carioca de 62, quando o Botafogo ganhou o Flamengo. Aparecem cenas de bastidores com vários ídolos do Botafogo. Manga, Quarentinha, Zagallo, Nilton Santos e tantos outros. E esse filme é interessantíssimo por causa disso. São muitas cenas de bastidores, inclusive cenas de treinos no antigo estádio de General Severiano. E ele vai mostrar a carreira do Garrincha, esse documentário mostra a carreira do Garrincha, a vida dele, desde o Pau Grande, lá em Magé, o município de Magé, até ele chegar ao Botafogo em 53. E esse documentário, obviamente, vai falar da atuação do Garrincha não só no Botafogo, mas também na seleção brasileira. Vamos lembrar que o Garrincha participou da seleção de 58 e da seleção de 62, quando ele simplesmente arrebentou no ataque brasileiro, juntamente com Amarildo, que era seu companheiro de equipe no Botafogo. Ele vai mostrar cenas do cotidiano do Garrincha, suas relações com a família, suas relações com o público e o grande apelo que o futebol brasileiro tinha na época, o apelo popular imenso. Vamos lembrar só do seguinte, nessa final de 62 do Carioca, em que essas cenas aparecem logo no início desse documentário, o Maracanã estava recebendo um público de 160 mil pessoas. Só para a gente ter uma ideia de como que o futebol ele teve uma participação popular muito maior naquele período e que ao longo do tempo vem sofrendo transformações, e alguns acusam isso de elitização, já outros vão dizer que é a modernização do futebol. A tônica principal do documentário justamente é essa, o futebol como alegria do povo, como um esporte de grande apelo popular, de grande repercussão, que mexia com a emoção das pessoas. E naquele período, quem era apontado como o símbolo dessa alegria que o futebol traz para a população, e inclusive para os setores mais pobres da sociedade, é justamente o Garrincha. Ele é o símbolo dessa alegria, é o símbolo da paixão pelo esporte, da paixão pela seleção brasileira, a paixão pelo Botafogo, que naquela época, juntamente com o Santos, era uma das bases da seleção brasileira e uma das principais equipes não só do Brasil, mas também do mundo. Enfim, é uma joia rara esse documentário, é muito bom, mostra cenas que são, assim, clássicas de comemorações, dele entortando os zagueiros, principalmente os zagueiros do Flamengo, enfim. É bem interessante, eu recomendo a você. Tem no YouTube, eu vou colocar tanto no card como na descrição aqui do vídeo para você poder ver depois. O segundo documentário é Mané Garrincha, de 78, dirigido pelo Fábio Barreto. Esse documentário já tem uma tônica diferente do primeiro. Enquanto o Garrincha, Alegria do Povo, mostra Mané no auge da sua carreira, campeão do mundo, campeão carioca pelo Botafogo, campeão do torneio Rio-São Paulo, que é um dos torneios mais importantes do Brasil. Vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro tinha acabado de começar em 59, com o Bahia sendo o primeiro campeão.
E o período em que esse documentário Mané Garrincha ele é rodado já é um período posterior, e ele tem um tom um pouco melancólico, porque o Garrincha já tinha acabado a carreira em 73, já tinha feito seu jogo de despedida, e ele fala ali nesse documentário sobre detalhes da sua carreira, sobre alguns momentos interessantes que ele passou. Tem um documentário, aliás, um comentário, desculpe, bem interessante do Armando Nogueira, que a gente vai lembrar aí do Armando Nogueira, um torcedor botafoguense de grande relevância, teve uma participação muito grande no início do jornalismo televisionado no Brasil, né? Era responsável pelo jornalismo da TV Globo. E o Armando Nogueira ele faz um depoimento nesse documentário sobre o primeiro jogo do Garrincha pelo Botafogo, que aconteceu em 1953. E para reforçar a melancolia, o tom melancólico e triste até desse documentário, o Garrincha fala do Neném, que era o seu filho, que iniciou a carreira no futebol e que depois veio a falecer de forma prematura. Esse vídeo não tem no YouTube, tem alguns cortes dele, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você ter mais informações sobre esse documentário e de que forma você pode assisti-lo. O terceiro que eu vou sugerir para você é um filme também muito triste, mas é um filme também interessantíssimo, que é Heleno, de 2011. Esse filme foi dirigido por José Henrique Fonseca, e o Heleno de Freitas ele é interpretado por Rodrigo Santoro. E a história do Heleno, claro, não quero dar spoiler para você, vou falar superficialmente sobre isso. Ele é considerado o primeiro craque problema do futebol brasileiro, o primeiro bad boy, né, para dizer melhor, do futebol brasileiro. E ele atuou no Botafogo entre 1940 e 1948. Heleno de Freitas ele atuou em 233 partidas e marcou 204 gols. Isso tornou Heleno o quarto maior artilheiro da história do Botafogo. Mas tinha um problema nisso tudo. Heleno nunca conquistou título algum pelo Botafogo. Isso era uma grande frustração que ele carregava. E além disso, uma outra frustração era o fato de não ter ocorrido a Copa de 46 por causa da Segunda Guerra Mundial, em que ele estava no auge da sua carreira. Por ser um cara muito genioso, catimbeiro, brigão, problemático, mulherengo, muitos apelidaram ele de Gilda, que era uma personagem da Rita Hayworth, num filme que tinha o mesmo nome. Isso deixava ele muito irritado, e foram várias as vezes em que o Heleno de Freitas saiu de campo expulso, brigou com os jogadores, brigou com torcedores de outros clubes. Era uma coisa assim absurda, mas isso fazia com que ele ganhasse mais relevância, tanto que ele foi vendido em 48 para o Boca Juniors. Naquela época foi a maior transação de um jogador de futebol na história do continente americano. E foi só o Heleno sair do Botafogo que o Botafogo ganhou o campeonato em cima do timaço do Vasco, que era o Expresso da Vitória. Esse filme tem algumas cenas pesadas, algumas cenas até marcantes, chocantes, diria, mas vale a pena você assistir esse filme, muito bem produzido, tem uma fotografia ótima, a atuação do Rodrigo Santoro como Heleno também é uma coisa que não é nem um pouco motivo de crítica, é uma atuação brilhante, uma atuação perfeita, e ele vai falar sobre essa vida profissional do Heleno, sua vida pessoal, enfim, eu não vou contar, não vou dar spoiler, vai lá e assiste Heleno. O quarto documentário que eu vou sugerir para você é Passe Livre. Esse documentário é de 74 e ele vai falar sobre a carreira do Afonsinho. Afonsinho, que foi meio armador do Botafogo, foi um dos maiores craques da nossa história, e a centralidade desse documentário é o vínculo, é a discussão que ocorria naquela época sobre o vínculo dos jogadores de futebol com os seus clubes.
Era um período muito complicado da história do Brasil. O Brasil estava sob uma ditadura militar e todo esse autoritarismo, toda essa questão disciplinar se refletia também no futebol, também se refletia nas relações entre jogadores e diretorias de clubes de futebol. E isso ocorreu com o Afonsinho. Afonsinho, que era um jogador muito contestador, que tinha posições políticas muito claras, era um jogador que tinha ideias de esquerda, se relacionava muito com artistas, com músicos, se engajava em pautas políticas, tinha posicionamentos políticos muito claros, e isso incomodou o regime militar e fez com que a diretoria do Botafogo, naquela época, criasse problemas contratuais com o Afonsinho. Ele chegou a ficar na geladeira do Botafogo, depois foi emprestado por Laria, e ele, no ato de rebeldia, deixou seu cabelo crescer, sua barba crescer, que é a grande marca dele, e o Botafogo, na época, a diretoria ordenou que ele cortasse o cabelo e a barba, sendo que era uma coisa totalmente pessoal e isso não influenciava, não interferia em nada no desempenho do Afonsinho enquanto jogador. É quando ele recorre à justiça desportiva, levando inclusive a legislação comum, a legislação civil para o futebol, e Afonsinho transformou-se naquela época no primeiro jogador da história do futebol brasileiro a ser dono do seu próprio passe. Isso em 1971. Lembrando que a Lei Pelé, que legaliza essa prática, ela só vai vir quase 30 anos depois, em 1998. E o pano de fundo é justamente esse: o autoritarismo, as relações de trabalho, as perseguições. Inclusive tem um depoimento sobre o Jairzinho, acontecia algo semelhante com ele, inclusive com o Pelé, porque naquela época não era incomum, e o próprio Newton Santos já relatou isso, os jogadores assinarem contratos em branco. Eles assinavam o papel em branco e a diretoria preenchia o contrato com cláusulas muitas vezes que eram absurdas, que eram prejudiciais aos profissionais. Então essa foi uma luta que começou no Botafogo, começou por um ídolo do Botafogo, infelizmente contra o Botafogo, contra a diretoria do Botafogo naquela época, mas é bem interessante para nós conhecermos um pouco da história do futebol brasileiro. E esse documentário tem total relação com o quinto que eu vou sugerir, que é Barba, Cabelo e Bigode. Barba, Cabelo e Bigode é um documentário de Lúcio Branco, que foi rodado em 2016, e ele vai falar sobre as características de 3 jogadores que fizeram a história do Botafogo. Barba, o Afonsinho; Cabelo, o Paulo César Lima, Paulo César Caju; e Bigode, o Ney Conceição. Sobre o Afonsinho já falei um pouco, e Ney Conceição também tinha posições políticas muito semelhantes à do Afonsinho, e o Paulo César Caju deixou seu Black Power crescer. E isso remetia à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ao movimento dos Panteras Negras, e isso criou muito problema no futebol brasileiro. Os 3 eram vistos como jogadores indisciplinados, jogadores rebeldes, só que na verdade a gente sabe que isso de forma alguma, posição política nenhuma, se reflete na atuação dos jogadores em campo, se reflete no seu desempenho técnico, no seu desempenho físico, enfim. E esses 3 jogadores ficaram marcados por isso, né? Eram taxados como subversivos, como rebeldes, comunistas, esquerdistas, né? E criou muitos atritos, criou muitas perseguições por alguns clubes pelos quais eles passaram. Então sugiro a você que assista esse documentário, é muito interessante para você entender como era a mentalidade do futebol naquela época, como era a mentalidade dos jogadores que queriam muitas vezes imprimir a sua marca, né? Personalizar a sua marca, só que esses vínculos que existiam com os clubes muitas vezes não permitiam isso, queriam transformar o futebol num esporte totalmente disciplinado,
uma coisa quase militarizada, e esses três se destacaram nessa época, e não só eles, né? Outros também. O Sócrates também não jogou no Botafogo, jogou no outro Botafogo de Ribeirão Preto, mas foram jogadores que se destacaram nessa época aí, na luta pela anistia, na luta pela redemocratização, na luta por liberdade política e pela liberdade de jogar futebol da forma como eles se sentiam bem. O sexto documentário é 95, o nome é esse só, 95. E ele é de 2015, foi dirigido por Gabriel Barão e Júlio Graco. É um documentário bem curto, de 38 minutos. Se você viveu aquela época como eu, tinha 7 anos em 95, você vai chorar. Então você se prepara, pega o lenço, pega aí um guardanapo, pega alguma coisa assim para você enxugar as lágrimas, porque você com certeza você vai se emocionar. Esse documentário, ele fala um pouco de como foi a trajetória da nossa equipe naquele ano, desde a eleição do Montenegro para presidente do Botafogo, o retorno a General Severiano, né, o retorno desse exílio que nós passamos desde o fim da década de 70, a contratação do Paulo Autuori, que era um cara completamente desconhecido, e como é que se deu a montagem daquela equipe que começou o ano totalmente desacreditada, perdeu uma Taça Guanabara para o Flamengo, mas que terminou o ano como campeão brasileiro em cima do Santos, que era indiscutivelmente o franco favorito, um dos francos favoritos, junto com o Cruzeiro, inclusive, a ser o campeão daquele ano. E o interessante desse documentário é que ele mostra como foi a negociação para que a Sevenap pudesse patrocinar o Botafogo. E tem depoimento de muita gente que você vai gostar com certeza. Túlio, Donizete, Sérgio Manuel, Wagner, Gotardo, Bernardinho, muita gente que tem aí um vínculo, tem uma história com o clube mais tradicional do Brasil. E eu vou colocar aqui o link para você, ele tem disponível no YouTube, vou colocar no card e também na descrição. O último é um filme bem curtinho, é um curta de pouquíssimos minutos, acho que ele tem 11 minutos, e ele se chama A Culpa é do Neymar. E quem estrela esse filme é o Babu Santana, que participou agora da última edição do Big Brother. Nesse curta, ele vive um personagem chamado Jair, que tem esse nome em homenagem ao furacão da Copa de 70. E o seu filho, Túlio, não vou precisar dizer por que um cara botafoguense chamado Jair tem um filho chamado Túlio. Mas ele entra em atrito com o menino quando ele passa a torcer para o Santos por causa do Neymar. E aí, é por isso que o filme tem esse nome, A Culpa é do Neymar. É bem interessante, é bem curtinho, é engraçado, a atuação do Babu é excelente, você acaba até acreditando que ele é botafoguense, a gente sabe que ele não é, ele é flamenguista, mas é muito legal, uma piada bem interessante, acaba sendo uma homenagem à torcida não só do Botafogo, mas também à torcida do Santos, e que faz essa brincadeira aí com relação de pai e filho quanto ao futebol, geralmente essa coisa do filho torcer pro time do pai, enfim, brinca um pouco com isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e, por favor, curta, se você chegou aqui até o final, te agradeço. E eu quero pedir mais uma vez, curta o canal, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha. Quanto mais comentário de sugestão você der, mais chance eu tenho de fazer um segundo vídeo sobre filmes e documentários que todo botafoguense deveria assistir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.